Sejam muito bem-vindas a esse episódio especial. Eu me chamo Liane Rocha e depois de 6 meses estamos todas juntas mais uma vez! E se você está aqui pela primeira vez, eu já quero pedir para você ir lá no primeiro episódio, porque ali você vai conhecer muito mais a gente, o episódio Quem Somos Nós. E também, se você está aqui pela primeira vez, eu já vou te pedir, já assina o nosso canal, coloca aí o sininho ativado para você toda sexta-feira receber episódios novos. Eu tô aqui com as minhas amigas. Hello! Me chamo Paula Alice. Oi, Rose. Oi, Rebeca. Vanessa. Ana Paula. E Mirtes. E depois de você conhecer essas pedras preciosas, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Nunca foi sobre nós. Porque apesar de nós sermos pedras preciosas aos olhos do Senhor, e talvez aos seus olhos, porque está nos olhando aqui, nós não somos tão perfeitas assim. Com toda a nossa imperfeição, com todas as nossas falhas, Deus decidiu nos usar. Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. Então, se você não se sente encorajada de caminhar com Jesus, de conversar com Jesus, de servir Jesus, esse episódio é para você. Porque, na verdade, o mundo sempre nos exige que nós somos valorosas por aquilo que a gente dá, por aquilo que a gente doa, por aquilo que a gente tem. Mas a métrica do reino é muito diferente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para servir Jesus, para caminhar com Jesus, você não precisa ser perfeita. Não é pelo que você faz, não é pela sua bondade, pela sua benignidade, e muito menos pelas suas obras, mas é porque você é amada. Não é porque você é capacitada, mas porque você é amada, você está apta a seguir Jesus, a caminhar com Jesus e também a andar com Ele. Meninas, vamos falar sobre isso? Vamos lá. Nunca foi sobre nós ou sobre o que podemos fazer. E hoje vai ser um pouquinho diferente, porque como nós estamos às 7 juntas, a gente vai fazer em blocos. Então eu vou soltar perguntas aqui para vocês e eu quero ver quem vai responder. Bom, como eu estou falando que nunca foi sobre nós, nós somos chamadas mesmo assim, eu quero dizer para você que talvez esteja aí do outro lado, dizendo assim, não, elas são preparadas, elas são mulheres de ministérios, elas são cheias da palavra, elas têm o dom da palavra. Deixa eu dizer algo para vocês. Não é bem assim que funciona. Todas nós temos a nossa área de fraqueza, todas nós temos a nossa dificuldade. Você precisa até ver os nossos bastidores antes de abrir essa câmera como estava. Porque nem todos aqui gostam de estar na frente da câmera, não é? Verdade. Nem todos aqui se sentem à vontade para estar na frente da câmera, mas todos aqui entenderam uma coisa. Nós estamos aqui para servir vocês. Amém. Então, não é sobre a nossa capacidade, mas sobre Ele nos capacitar. Então, eu já quero lançar a primeira pergunta para vocês, porque assim, quantas vezes a gente se sente indigna, a gente se sente insuficiente, desqualificada, incapacitada de servir a Jesus. Então, às vezes por causa de algum pecado, alguma falha mesmo nossa, às vezes alguma dúvida que a gente tem, porque nós também temos dúvidas, a gente se sente incapacitada. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Você já teve aquele momento que você pensou assim, será que Deus errou ao me escolher? Será que, pelo amor de Deus, Deus errou quando olhou para mim e falou assim, não, você vai fazer isso? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre brinco com elas que eu tenho TDAH e eu tô na menopausa. Qual o ministério que o Senhor me deu? O Ministério do Ensino. E eu falo, Senhor, será que o Senhor errou? Porque não é possível, gente. Eu tenho esquecimento, eu tenho névoa mental e Ele me dá esse chamado. Para dizer o quê, meninas? Que nunca foi sobre nós. Quem de vocês já passou por essa situação? Já sentiu que a sua história tinha tanta falha que você falou assim, não, é demais para mim. Eu não posso ser usada nessa área. Quem já passou por isso? Você tá perguntando Será? hoje ou todos os dias? Olha, fiquem livres para responder. Ou quando a gente recebeu esse chamado, né? Também, fiquem livres. Quem já Gente, sentiu assim? Quando eu recebi esse chamado, eu já falei algumas vezes, né, pra vocês, que eu tomei um susto, eu fiz, não, eu não. Tem algum erro? Quantas vezes, Paulo, eu falei, tem certeza, amiga, que eu tô aí Verdade. incluída nesse
nesse propósito e eu penso, né, gente? Deus, ele não falha nunca. Ele não erra. Ele é perfeito nos seus planos. Amém. Então, se ele me escolheu, eu tenho que ter em mente que ele vai me capacitar no caminho. Ele está me capacitando cada dia mais. Então, vou com medo, vou com frio na barriga, porque eu sei que ele está no controle. Amém. Então, é isso. Eu acho que ele está me capacitando cada vez mais. Eu estou melhorando, eu sinto isso que ele está, porque ele tem que estar à frente. E eu oro sempre, Senhor, fala por mim, me capacita. Amém. E é isso. Eu estou confiando nele. Plena E eu queria confiança. acrescentar uma coisa. Enquanto a Mitz estava falando, veio muito à minha mente a questão, a vida de Abacuque, né? No primeiro capítulo de Abacuque, ele vai murmurar, ele vai reclamar, ele vai trazer as lástimas dele, o sofrimento dele. E aí, se terminasse ali, Abacuque estava morto. Mas vem o segundo capítulo, onde ele vai ao monte, sobe e diz: Senhor, me mostra a tua visão. E o Senhor dá a visão para ele. Então, muitas vezes a gente não vai se sentir capacitado mesmo. Sim. Muitas vezes a gente vai se sentir fragilizado, hipócritas, né? Por estar falando algo que não vem do Senhor, ou tá fazendo algo e agindo, falando algo e agindo de uma forma diferente. E o lindo disso é que hoje tem uma mulher nos ajudando aqui, uma jovem, a Letícia. E o impressionante é que a gente estava até conversando. Olê, não olha, cuidado, não olha pra gente. Foi que tá falando? Eu falei assim, quando a gente fala bobagem, para ela não prestar atenção nisso. Aí sim, não, Letícia, preste atenção, porque nós somos humanidade. É isso Nós aqui somos mesmo, carne, né? Nós somos. Não tem, a gente vai ter os nossos momentos tristes, a gente vai ter o nosso tempo que a gente precisa digerir, a gente vai ter as nossas lástimas, a gente vai murmurar, vai reclamar, vai colocar tudo, jogar tudo, mas aí vai ter um momento que o Senhor vai dizer assim: sobe, vai lá, que eu vou te mostrar a visão. Amém. E escreve essa visão em uma tábua para você ficar lembrando de que você foi chamado. E é exatamente isso que a Mirtz falou. Talvez ela não tenha se sentido capacitada assim como todas nós, né? Em muitos momentos a gente não se sente mesmo capacitado. Mas o Senhor diz: vai, segue do jeitinho, mas eu vou te dar uma visão, escreve para não esquecer, porque você vai seguir ela e vai impactar muitas pessoas. E foi assim com os discípulos, né? Sim. Quais deles eram perfeitos, gente? Capacitados, instruídos. Quais eram capacitados? Jesus, Deus escolhe os incapazes. Improváveis. E os improváveis. Os improváveis. Ele capacita. É. Então é sobre isso que a gente se segura, né? Pessoas comuns, né? Fazem coisas extraordinárias. Amém. Moisés é o exemplo, né? Me lembro muito dele. Né? Gago, não queria falar, queria passar. Insegurança, né? Ele tinha muita segurança. Talvez, eu acredito que uma oração muito ousada que nós fazemos é a oração do eis-me aqui, né? Porque a partir do momento que a gente ora para o Senhor e fala: Senhor, eu estou disponível, Exato. eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer. A gente vê alguns personagens bíblicos também fazendo essa oração. E eu acredito que essa oração seja muito ousada, porque o Senhor, na maioria das vezes, vai nos querer usar na incapacidade, na improbabilidade, porque senão vai ser sobre nós e não sobre ele. Quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, ele vai levar em lugares que são extremamente desconfortáveis, para exatamente que diminua eu, para que ele cresça. Eu quero contar até uma experiência, né? Da sua pergunta, Li. Quando eu tive o primeiro convite de ministrar para mulheres, foi no curso do Mulher Única. A Vanessa me incumbiu, né? Essa primeira missão. E eu me senti totalmente incapaz de fazer. Né? Porque tinha mulheres com mais anos de casado do que eu. Tinha mulheres muito mais tempo de caminhada cristã do que eu. E eu me vi naquela situação bem, né? E agora, com conteúdo assim, bem rústico, assim, bem falando sobre família, né? E eu falei: agora, será que sou eu essa pessoa para estar aqui? E aí eu venho, né? Meus questionamentos, ver as quedas que eu já tive durante o caminho, e vem a autocrítica, né?
ai, será que eu vou me comportar como esse exemplo e tudo mais? E aí eu até pensei em desistir, né? E a Vanessa, não, se o Senhor escolher, você vai seguir em frente. E até que eu entendi que não era sobre mim, né? A minha história não vai ser a sua história. Não. Mas a transformação, o encontro que eu tive com o Senhor fez toda a diferença. E Ele que nos capacita. Eu acho que a partir do momento que a gente perder esse friozinho na barriga, que a gente fala assim, é o Senhor que me capacita. Quando perder isso, a gente está perdendo o foco, Tem né? algo errado. Está perdendo o alvo. Todas as histórias que elas falaram só nos mostram uma coisa que está lá em 1 Coríntios e eu quero trazer para você. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim, olha, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E tem uma frase que eu quero ler aqui para vocês. Deus usa o que é desprezado e insignificante aos olhos do mundo para mostrar o seu poder e sabedoria. Ele transforma aquilo que é considerado improvável em algo grandioso. Amém. Sabe, queridas, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nós somos apenas vasos na mão do oleiro, que ele molda conforme ele quer. Então, se você está aqui acreditando que você não é digna de servir ao Senhor, eu quero dizer que você até está certa. Mas não é sobre a nossa dignidade. É sobre o que ele decidiu fazer conosco. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre ele, para ele, mediante ele e por ele. Pela força do seu poder, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Então, se você está aí do outro lado se sentindo incapaz de servir ao Senhor e até de caminhar com ele, por causa do seu pecado, por causa do seu estilo de vida, deixa eu te dizer, senta à mesa com ele que você vai sair dali renovada. Se arrependa dos seus pecados e você vai ver que a sua vida vai transformar. Amém. Vamos para a segunda pergunta? Antes de ir para a segunda, eu Vamos. queria só acrescentar a questão do eis-me aqui, né? O significado do eis-me aqui é tão forte, Ana, que em hebraico, eu acredito que no hebraico é renini. Depois quem vai editar o vídeo vai escrever aqui o nome. E Quem vai editar o vídeo? Quem vai digitar, né? Tem as, né? E o significado da palavra renini é não importa o que aconteça. Uau. Então, quando nós falamos... Apesar de, Apesar mesmo de, que... mesmo que. Ai, gente, fala Ainda isso aí, que. tem Esse é o bloco três, 2. Ainda que. Ainda que. Esse é o bloco 2. E aí, não importa Tá o que ligado. aconteça. E quando a gente fala, eis-me aqui, tem que ter muito cuidado com o que você está se propondo a falar para o Senhor. Eis-me aqui. Porque não importa o que aconteça. A circunstância, né? Você falou agora sobre essa questão da indignidade, né? Das marcas do pecado, porque num determinado episódio que nós falamos um pouco sobre a graça, a gente fala desse marco, né? De antes de Cristo e depois de Cristo, e a partir daí é uma nova história, uma nova vida. Mas é muito interessante a gente pensar como que Deus ele ama usar essa improbabilidade. Se a gente parar para pegar, biblicamente falando, quem foi a mulher que mais alcançou pessoas? Era uma improvável, que foi a mulher samaritana, né? Então, e ela foi a que alcançou um vilarejo inteiro para Jesus. E o vilarejo que não se dava com os judeus. Uau, E o vilarejo exatamente. mais improvável. Exatamente. E baseado em quê, né? Quem é mais improvável do que ela? Quem somos nós, né? E quem era aquela mulher? Indigna da mesma forma, mas esse amor nos alcançou, nos transformou, nos regenerou, nos fez de novo, e todos os dias nos reconstrói, né? Recaímos na graça do Senhor. E esse episódio é justamente para levar ao seu coração que Jesus não é um carrasco. Não. Ele não está olhando para você, olhando para os seus pecados. Na verdade, quando Deus olha para você, ele vê Jesus estampado na sua frente. Eu gosto muito de dizer que o ensino que a gente recebe às vezes errado na infância, eu fui uma que recebi um ensino muito errado, de Deus vai castigar. Deus não é esse tirano. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai que quer você do jeito que você tá. É mesmo, vem do jeito que você tá. Você tá com marcas de pecado? Vem. Ele fala assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam. Então, ele é um amigo que quando você cola com ele, você se transforma. Amém. Se você pega o seu coração arrependido e você entrega para ele faz tudo novo. Amém. Então, independente do que você está vivendo, independente do que você fez, mas você, Liane, você não sabe o pecado que eu cometi.
Não importa. Depois que você encontra Jesus, você consegue viver uma nova vida. A palavra diz que você se torna uma nova criatura. Tudo que passou fica para trás e você vive uma nova vida. Então a gente está aqui para dizer para você, não se envergonhe da sua vida. Se você tiver coragem de caminhar do lado de Jesus e receber o Espírito Santo, você vai estar capacitada. Você vai ter equipamento para viver essa nova vida. Amém. Aconteceu com a gente, pode acontecer com você também. E vai Amém. Vamos para a segunda pergunta? Eba. A segunda pergunta, estamos muito ligados no Espírito, elas não sabem qual é. Mesmo assim, ele me usou. Uau. Mesmo quando eu não tinha nada, ele me usou. E a pergunta é a seguinte: aconteceu já com vocês de vocês estarem se sentindo assim, sem forças, ou até mesmo vivendo um esfriamento espiritual? Tava fria, ou com a alma destruída por problemas pessoais, e mesmo assim, ele te usou para alcançar alguém. Você estava num determinado momento da sua vida que você não tinha nada para dar, mas ele, naquele exato momento, estava destruída, cheia de problema, apareceu alguém e você foi usada e Deus fez algo tremendo e transformou a vida daquela pessoa. Quem já viveu isso? Todas nós, né? Então, quem não viveu, né? Tipo, eu não tenho nada para dar, eu- mas quando você foi tomada pela unção, pelo poder dele... Eu vivi essa história. Há muito tempo atrás, eu estava destruída na alma, com uma depressão muito profunda, com síndrome do pânico. Eu estava num momento péssimo da minha vida, péssimo. E nesse meio tempo, a minha ex-sogra perdeu um filho, inesperadamente. Um filho que ela perdeu de uma hora para outra. E foi desesperador. E naquele momento, eu, que não estava bem, que era uma improvável, peguei a minha dor, embrulhei num papel, guardei, respirei, pedi força ao Senhor e fui ao encontro dela. E ali eu senti literalmente o amor de Deus. Porque eu deixei, naquele momento, a minha dor de lado para poder sentir a dor junto com ela. Porque o que ela estava passando era uma vírgula do que eu estava. Não que eu estivesse menosprezando a minha dor. Não. A minha dor estava aqui. Só que naquele momento eu guardei a minha dor, botei um sorriso no rosto e fui abraçar, porque ela estava destruída. E eu fiquei uma semana com ela, fazendo comida, cuidando dela, abraçando, beijando, falando que ia dar tudo certo, que eu estava ali com ela, que o Senhor estava com ela, fazendo oração por ela. E com o passar do tempo, ela começou a ficar melhor, começou a falar mais de Deus, que era algo que ela falava, mas não falava tanto. Ela começou a ter o entendimento e eu saí de lá também melhor. Melhor é dar do que receber. Exatamente, porque não tem preço porque é muito fácil a gente dar alegria quando a gente está alegre. E foi o oposto, eu vi literalmente a mão de Deus, porque assim, eu não tinha mais força, eu não levantava da cama, eu não comia, e eu vi que a força veio do Senhor. Amém. Ele renovou a minha força de uma tal maneira, eu não cozinhava nem para mim, e eu cozinhei para ela. Eu arrumava a casa para ela. Que lindo. Então, é esse amor que a gente está aqui falando. Paula, quando você fala sobre isso, você fala que você viu a mão de Deus na sua vida. Você foi Jesus para ela. Porque o que Jesus fez? Quando ele estava lá no Getsemane, ele diz: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Tamanho sofrimento daquele homem. Mas faça-se a tua vontade, porque ele sabia que se ele pegasse a dor dele e colocasse na frente da missão, ele não faria a missão. E o que você fez? Você pegou a sua dor. Parabéns, amiga. Você pegou a sua dor, você colocou à frente da missão.
E, Paula, como é que foi para você perceber que você foi fortalecida, porque a palavra diz, né, sede fortalecidos na força do seu poder. Como é que foi para você perceber que não era sobre você? Que não, você foi fortalecida com a força do poder dele? Que o espírito que estava sobre você foi o que capacitou você levantar da sua cama deprimida e ser sal e luz para aquela mulher? Isso te deu autoconfiança para você falar assim, não, se aconteceu dessa vez, vai acontecer mais vezes? Sim, eu já tinha uma percepção de um propósito, né? Que o Senhor já falava comigo e eu não sabia que seria nesse sentido. Quando ele me usou, ele já vinha me usando na vida dela em alguns momentos, mas eu acho que dessa vez foi algo grandioso, porque eu creio que ela também percebeu isso, porque ela participou dessa dor comigo. E quando ela viu que eu literalmente guardei a minha dor numa caixinha, ela olhou pra mim e ela falou, eu sei que você tá sofrendo. Que testemunho. E eu fico até emocionada, e desculpa de falar. Porque ela hoje não tá mais aqui, no nosso meio, e era uma pessoa incrível. Ela falou, eu sei que você tá sofrendo. Eu falei, sim, mas eu tô aqui junto com você. Eu não vou largar a sua mão. Eu vou segurar a sua mão até o fim. E assim eu fiz. Eu fiz uma promessa a ela de que até o final da vida dela eu estaria segurando a mão dela. E que ninguém haveria de tirar, porque o Senhor me ligou a ela por propósito. E assim eu fiz. Mesmo eu vindo morar aqui nos Estados Unidos, eu não deixava de falar com ela em nenhum momento. Eu sempre estava ligando, eu sempre estava procurando saber como ela estava e sempre falava com ela. Lembra que eu estou, e aí ela repetia, segurando a minha mão. Que bonito. Gente, Que lindo. é isso que a gente quer passar para vocês, não é, meninas? Sim. Quantas vezes a gente vai atender alguém, a gente vai fazer um aconselhamento para alguém, vivendo o mesmo problema que aquela pessoa está, e às vezes você pode até dizer assim, eu sou uma hipócrita, porque no meu casamento eu estou vivendo esse problema. Não é sobre você, nunca foi sobre nós. A gente pode estar vivendo o mesmo problema, mas se uma pessoa chega destruída com o mesmo problema, a unção de Deus quebra todo o jugo que está na nossa vida e nos possibilita amar essa pessoa, não é? Isso é tão Verdade. lindo que quando a gente se move em compaixão pela vida do outro, automaticamente, quando sai da nossa boca algo que a gente vai ministrar no coração daquela pessoa, que no caso foi sua ex-sogra, automaticamente a primeira pessoa que está sendo ministrada somos nós mesmos. Então Deus permite a dor do outro trazer cura para as nossas próprias dores. Por isso que é uma alegria, né, servir no ministério do Senhor. Porque nunca foi sobre nós mesmos, mas Deus não desperdiça nenhuma oportunidade para trazer cura para nós. E a cura que Ele quer nos dar não é uma cura para nós. É para que nós sejamos canais de bênção e de cura na vida dos outros. Porque eu tenho certeza, Paula, que de tudo que você viveu, ficou uma certeza no seu coração. Fez melhor para você bem do que para ela. Porque é assim que Deus dá. Deus ele é rico em abundância. Então, quando a gente dá, Ele é rico e nos dá em dobro. Quando E a gente isso dá, não serve. falta. Não é diminuído, Em né? todos os sentidos. Como você Eu saí de recebeu. lá mais fortalecida. Sim. E eu saí de lá, daquele momento, com uma outra visão. Falando, ei, levanta, acorda. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Uma mulher depressiva Levanta. falando para uma mulher E, luto. e assim, e o mais lindo disso tudo, sabe o que foi? Antes dela falecer, alguns dias antes dela falecer, ela nunca era de me ligar, porque ela dizia que sempre ia estar me incomodando. E ela sentiu que ela estava indo embora. E aí eu vi uma ligação e eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Ela não é de me ligar. E realmente ela não era, porque ela não queria atrapalhar. E ela sempre, depois que a gente conversou, né, que ela começou a melhorar, ela sempre dizia que estava tudo bem. Toda vez que eu ligava, e aí, tá tudo bem? Tudo ótimo, minha filha. E nesse dia, quando eu liguei para ela, que eu falei, e aí, tá tudo bem, gata? Aí ela falou, não tá. bem. E aí eu respirei fundo, tá tudo bem sim, lembra? Aí ela falou, ela já não estava falando tão bem, ela falou, lembro, minha filha.
você tá sempre segurando a minha mão. Eu falei, sim, então vamos lá, bota um sorriso no rosto. E aí, 2 dias depois, ela faleceu. Ela sentiu que precisava falar comigo. Foi isso que eu senti que ela precisava, porque eu disse que eu estaria com ela, mesmo à distância, mas com o coração ligado, que eu estaria longe, mas ela falou não. Ela falou que estaria comigo até o final. Amém. Então eu vou falar com ela. Que lindo. Ela descansou debaixo do amor de Deus. Uhum. Meninas, eu tenho uma outra passagem bíblica, porque nós somos um podcast cristão, então se você está aqui pela primeira vez, tudo que a gente fala aqui não é sobre nós, é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. Jesus é o nosso mestre e o Espírito Santo é o nosso amigo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, diz assim, e é isso que o Senhor falou para você naquele dia, minha amiga. A minha graça é suficiente para você, Amém. pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu queria até que vocês voltassem alguns episódios alcançados pela graça. Você precisa assistir esse episódio. Uma das meninas, 3 meninas que estão aqui fizeram. Eu peço para que você vá lá para olhar esse episódio, para você entender o que a graça de Deus é capaz de fazer com uma mulher deprimida, com uma mulher destruída, com uma mulher ansiosa. Talvez você esteja aí do outro lado dizendo assim, meu Deus, eu não tenho a menor capacidade de fazer o que elas estão fazendo. Você não tem mesmo, não. Mas se você for alcançada pela graça, você vai estar totalmente equipada para viver o que nós estamos vivendo. Amém. Nós aqui não somos diferentes de você. Talvez nós já tenhamos entendido algo que você talvez não entendeu. Mas até o final desse episódio você vai entender. Amém. Posso passar para a segunda? Vocês têm alguma observação? Só complementar a questão da Fala, graça amor. e até para essa mulher que ela pode estar se achando, não preciso porque eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom casamento, né? Eu não tô bem, né? Tô Tô bem na confortável. fita, vamos dizer assim. Você precisa da graça. Então volta lá para assistir. Todos nós somos Todas nós da graça. precisamos da necessitamos. graça. Eu estava ouvindo aqui o testemunho que a Paula ali estava falando e estava vindo uma lembrança bem forte aqui. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse assunto que você perguntou. Eu tive pré-eclâmpsia na minha gestação e meu filho foi prematuro. Ele foi para UTI, neonatal, e eu fiquei na UTI. Depois que eu saí da UTI, fui para um apartamento que tinha 5 mulheres ali enfermas e assim, tinha uma que tinha 6 meses lá de queimadura na pele, muito tempo sofrendo, e eu fui para aquele lugar com aquelas mulheres ali que tinham muito tempo naquele apartamento. E eu me questionando, né, porque Deus me levou naquele lugar. E eu me emociono, eu tava, Paula falando aqui, e o Espírito Santo me relembrando, né? E o médico chegou para mim e falou assim, você vai ter que ficar mais tempo, porque você tá com a infecção generalizada. E eu falei assim, não, eu não tô, você tá enganada. Não tem nada comigo, eu quero ir pra casa, quero pegar meu filho e quero ir pra casa. Eu não tinha visto meu filho ainda. Ele foi pra neonatal e eu fiquei na UTI. E ali o Espírito Santo me deu força, o médico saiu, eu chamei a minha mãe, chamei o meu marido e aquelas outras mulheres, cada um na sua maca, né, deitada. Com a sua dor. Com a sua dor. E aí eu falei assim, vamos fazer uma intercessão agora. Eu fiz uma oração Meu Deus. cheia do Espírito, assim, repreendendo todo espírito de doença, de morte naquele lugar. Mas foi tão a presença de Deus naquele lugar. Quando chegou no final do dia, o médico deu alta a todas as outras mulheres. Meu Uau! Deus! Tô toda arrepiada aqui, Jesus. Amém. falei, Eu creio unção derramada. E eu, Senhor? Paulo e Silas na prisão orando. Teve um terremoto, mas eles estavam na prisão. Eles estavam na prisão. todas elas foram curadas ali. Amém. Glória a Deus. Missionária, né, querida? E aí que eu fui entender, O seu né? propósito Porque de tá lá. às vezes a gente está em lugares que a gente pensa assim, não é porque eu estou aqui. Mas Deus, ele tem um propósito de alcançar alguém. Né? Não é da forma que a gente idealiza, né? Pregar no púlpito daquela igreja eu tenho que enorme. estar arrumado, tem que estar com o sapato ideal, tem que estar com a roupa ideal. Não, o Senhor, ele tem as estratégias dele. E ele não Tem perde lugares que a gente não vai acessar no normal. Né? No normal você não vai acessar aquele ambiente. Deus, ele vai levar e a gente tem que ser luz naquele ambiente. Então,
foi uma experiência assim espiritual muito forte que eu tive, né, naquele ambiente. E meu esposo também, né? Enquanto eu estava tendo minha experiência lá, ele falando de Jesus para outras mães que teve filhos prematuros que estavam lá na incubadora. Uau. Então, eu quero aproveitar e falar para você, mãe, que talvez tá passando por esse momento, que teve pré-eclâmpsia, que tá com seu filho na UTI. Eu quero me compadecer de você nessa hora e dizer que eu conheço a sua dor. E o Espírito Santo, aquele mesmo que estava comigo naquele quarto. Hoje meu filho tem 11 anos, cheio de saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você confie, que você acredite, que você tenha fé, que Jesus também vai alcançar Amém. essa vitória para a sua vida. Em nome de Jesus Amém. eu declaro Amém. isso. Amém. E falando assim sobre essas dores da alma, né? Talvez você esteja aí do outro lado falando assim, muito grande para mim. Talvez você não consiga mesmo, não. Eu já tive épocas de ter umas crises emocionais que mesmo com a graça eu não consegui sozinha. Aí eu busquei algumas amigas e falei, orem por mim e orem comigo porque eu vou desistir. E elas pegaram na minha mão, elas oraram comigo porque eu não tinha força, mesmo debaixo da graça de Deus. Eu estava com a minha alma tão destruída, um problema tão sério para resolver, que a minha alma apagou a voz do Espírito. Eu não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu falei, ok, eu não estou sozinha aqui. Então, talvez você esteja aí, do outro lado, dizendo assim, eu estou entendendo o que vocês estão falando, mas eu não estou conseguindo. Tá tudo bem. Chama uma amiga, chama 2 amigas, chama o seu pastor, chama a sua líder, chama a sua pastora e pede ajuda, em nome de Jesus. Amém. Essas mulheres, elas seguraram a minha mão. Nós tivemos um tempo de oração, igual Paulo e Silas na prisão. Houve um terremoto. E hoje eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Glória a Deus. Mesmo como pastor, às vezes eu atendo destruída. Mesmo como psicóloga, às vezes eu atendo destruída porque nós temos problemas. Mas a capacitação divina, quando você experimenta, ela é capaz de movimentar a sua vida. Amém. Então, o nosso objetivo, volto a repetir, o nosso objetivo aqui é dizer que nós somos mulheres comuns. Nós temos dores, nós temos sofrimentos, nós temos casamentos, nós temos batalhas. Sim. Aqui ninguém está com a vida ganha. Servir a Jesus não é um mundo de maravilhas. Quando você começa a seguir Jesus, os seus problemas não acabam, não. O que acaba é o teu desespero de enfrentar o problema. É a maneira como você Verdade. Né? A gente começa a muda. enxergar de uma outra forma, sabendo que Ele está no controle Ele tá no e que comando. Ele é quem vai nos ajudar a passar por aquela situação. Ele que isso. luta a batalha. Ele que luta a batalha. Então, vamos para o bloco 3, pergunta Não, 3. Tem mais Sempre um. interrompo no final, gente. É assim mesmo, é isso aí, gente. Fala aí. Entrando dentro do primeiro assunto que a como é teu nome? Vou botar aqui na legenda. Engraçadinha ela, né? Rebeca falou, quando ela foi chamada, né, pro Mulher Única. Muitas vezes, e entrando dentro dessa segunda pergunta, muitas vezes a gente entra em algo nos sentindo mesmo incapacitados. E isso é excelente, porque quem nos aperfeiçoa é o Senhor e quem capacita é o Senhor. E aí você finalizando, Li, falando sobre Paulo, sobre Silas na cadeia, e aí veio o terremoto, as portas deles se abriram. E aí teve um propósito ali, porque se eles tivessem saído daquele carcereiro, ele tinha sido morto. Mas como ele ficou, ele salvou uma família inteira. E aí, finalizando aqui com o que você falou, eu lembro do último capítulo de Abacuque. Uau. Eu comecei pelo primeiro, falei Foi pro que... segundo, um Exato. pouco. E aí eu vou lá pro último, Pro que é o que último. vocês estão falando. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim eu me alegrarei. Muitas vezes nós vamos entrar em algo totalmente descapacitados. Vão ter aulas que você vai dar, Liane que é mestra, Ana é mestra, a Rebeca é mestra aqui, como chamado mesmo. E quantas vezes entra dentro de uma sala, dentro de uma aula, e diz, Senhor, como que eu vou falar algo que eu ainda estou sendo trabalhada? Porque não é sobre elas. Ou então diz assim, ó, hoje eu não tenho nada para dar, eu conto literalmente com a sua graça. E eu posso falar, é nesse olha, dia que o eu tô toda negócio arrepiada. acontece. É verdade. Porque quando a gente vai com essa certeza Você de mais que a é gente usada. tem algo para dar,
É a A dependência. gente se banca, né? É, a gente se exato. sustenta. É, aí Mas entra quando ego da mulher, é a um perigo. dependência E é bem e a obediência, contrário, né? bem contrário do que o mundo prega, né? Isso. Porque quando você vai vender algo na internet, vai vender algum produto, você tem que ser perito naquilo, né? E Você tem que, suficiente, você né? tem que dar autoridade sobre aquilo, né? E já no reino é o contrário, né? Aquele que quer ser o Total maior seja o dependência. menor. A matemática é né? diferente. A matemática é Totalmente diferente. outra. Não é sobre o que eu sou perito. Não, é sobre a minha obediência. Uau. E olha que legal, você falou sobre isso. No reino de Deus, gente, a métrica é toda diferente, tá? Toda. Você dá, você fica com mais. No evangelho, né, para pregar o evangelho, é tão bacana porque assim, não é sobre sua auto performance, porque você pode ter a melhor oratória, você pode ter a melhor fala, você pode ter a melhor presença, que se for pelo teu conhecimento, você não atinge o coração de ninguém. Você pode ter uma alta performance, é claro que você precisa se preparar, né, estudar a palavra, saber manejar bem a palavra, como diz, mas não é, meninas, não tem nada a ver com a gente. Não. É igual Até quem- porque existe aquelas senhorinhas, né, que às vezes não sabem nem ler e escrever. Você tá naquela igrejinha cheia bem de unção. pobrezinha, tá aquela mulher do coque, cheia da unção, eu fico até arrepiada. Cheia da unção. Cheia da unção, curando, operando maravilhas. Então assim, gente, nunca foi sobre nós. Até você falou, o evangelho não é sobre nós mesmo não, porque se a gente está sofrendo e a gente dá pro outro, como ela fez, tá mais do que provado que não é sobre nós, é sempre sobre o outro. Com ele no centro, mas o evangelho é sempre para servir, nunca para ser servido. O próprio Senhor, né? O Ele próprio veio para Senhor, servir. Ele veio pra E a servir. gente tem exemplos aqui também de mulheres que são anfitriãs. Quantas vezes, Rose, você recebeu na sua casa mulheres tinha que receber naquele dia específico onde a tua alma, o teu espírito estava totalmente caído. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Estou na minha casa, mas o que eu tô fazendo aqui? Como é que você se sentia? Como é que vocês achavam que era o graça. suficiente? É só a graça. É só a graça, né? E ela E basta. Você a graça é suficiente. Porque se fosse por nós mesmos, acho que de 100 grupos que existiriam lá em casa, acho que eu iria abrir a porta 5 vezes. Nossa. Né? Porque assim, são lutas diárias, são problemas diários, são coisas e parece assim que vai chegando o dia aí que se aperta. intensifica as coisas, pressão né? aperta. Então assim, realmente é pela graça. E é muito gostoso que no final a gente reconhece, dá valor Uau. e honra para quem é digno de honra e louvor, né? E Porque a ele gente não sabe abre que foi mão da ele. honra dele, não. Deus nunca vai abrir mão da sua glória para dar para o homem. Deus, ele não duela nem com a palavra dele para agradar filho nenhum. E o que a Rose falou é certo mesmo. Quanto mais a gente vai ensinando a palavra, quanto mais a gente vai enchendo as pessoas da palavra, mais a pressão espiritual vai aumentando. Quanto E tá mais tudo você- certo, porque aquele que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Mas, Quanto mas é porque mais você dá, diz o ex-me aqui, quanto mais você assume, né, coisas para fazer em nome do Senhor e tudo, mais E como A é pressão importante reconhecer a pressão, a guerra vai dependência que a gente surgindo. tem. Total. E renúncia. Total né? dele, renúncias. obediência, renúncia, como é Renúncia. importante E é isso. engraçado porque assim, você vai estar aí do outro lado me ouvindo falar e só falar assim, essa menina acho que é doida. Posso ser um pouquinho. Posso ser um pouquinho. o câmera assim, 1 tá concordando. Mas o que acontece? Tá? Tô falando por mim. Eu gosto de passar por desafios, porque todas nós temos desafio todos os dias. Diariamente. Mas eu gosto por quê? Porque é aí que eu aprendo. Porque se eu levar uma vida mansa, sentada, desafio, não tem sem aprendizado. filho, sem Acabou, nada pra filho, Não cresce fazer, nada. gente, que Muito crescimento que eu vou ter? Eu vim pra esse mundo pra quê? Nenhum. É. Então, falo mais uma vez, os desafios são bons porque eles fazem a gente crescer, eles nos trazem maturidade pra gente viver realmente o nosso propósito. Vocês já pararam pra analisar quantas pessoas não sabem, tem 50 anos e ainda não sabem qual é o propósito de vida? É verdade. Vamos A fazer um gente- episódio aí a sobre gente- propósito? Não, e a gente dá um chega- episódio Fala assim bom. da idade Vamos de fazer Jesus. isso. A pessoa tá só no Abacuque aqui. Aí a gente lá no O Abacuque tá tentando falar, esse profeta tá tentando falar hoje. Fala, amiga. Dá voz. A gente vai lá no pra 3, fora. lá no capítulo 3, Liane, se tu lembrado que tem, ele identifica a identidade dele, quando ele reconhece a identidade dele, é que depois ele vai falar que ainda que a figueira não floresça, ainda que Então, não. Mas a
até aí. E aí a gente está eu não sei elas, mas eu estou em processo aqui de entender sei onde estou, o que comem, o que vivem, o que fazem, porque às vezes, a gente vai errar, gente. E quem mata, muitas vezes, quando você está assistindo aqui 7 mulheres que acham que elas são, né? Não, gente, quem mata o que Jesus faz com a gente somos nós mesmos, é a religiosidade. Porque a religiosidade diz que você tem que ser impecável, tem que ser perfeitinha, bonitinha, e é mentira. A gente precisa entrar... A gente vai viver uma vida buscando santidade. A gente vai viver uma vida em santidade. Até encontrar o dia da glória. Exatamente. Até ser perfeitos, assim, porque o lugar do céu são para pessoas perfeitas. Aí você pergunta, mas lá tem alguém? Tem. Mas como é que elas estão lá? A graça. Isso. Pronto. Porque é só ela que a gente vai viver. Então, gente, o que mata... nós mesmos é a nossa própria religiosidade. Dizer, não, se comporte, só fale do que você vive. Isso é o ideal. Mas e a gente tem que ser isso. Mas muitas vezes a gente vai ter que falar algo que às vezes a gente não está vivendo, mas o outro vai dizer assim, uau, muito obrigado. É necessário. Não alcançou ainda, a mas palavra fala acredita. que a gente tem que falar coisas que edifiquem o outro. Aí ela não diz assim, você tem que estar bem para edificar o outro, tá? Não, ela diz edifique o outro, independente de. Não fale palavras torpes, mas palavras que edifiquem. E tá mais do que provado aqui, né? Com tantas histórias lindas. Então, mulher, vamos para o terceiro bloco. Mas antes, não se condene. Amiga, Uau. antes, comenta aí, gente. Mas eu ia falar isso agora. Nem esperou. A gente tá muito ligado. Gente, cadê o like? Cadê o like? Gente, Vocês estão vendo elas apertarem o botãozinho do like? Aperta aí, Aperta aí. Ajuda Outra aí. Quero coisa. mandar uma mensagem também pra minha amiga. Manda. Que você diz que me segue, que gosta de mim, não tá seguindo, que eu tô te vendo. Meninas, Eu só tô vendo vocês. aperta o botãozinho agora. Eu não tô vendo você apertar. Amostra. Vocês estão vendo elas apertando? Tô não. Clica no Aperta aí sininho. like. No Outra coisa, já se sininho, inscreveu no notificação. canal? Existe um sininho aí no inscreva-se, se você apertar o inscreva-se. Existe um sininho aí que se você apertar ele, todo episódio que é lançado sexta-feira, o YouTube te avisa. Se você não apertar o like, a gente não vai pra lugar nenhum, a gente precisa do seu like. Mas tu vai ficar de fora dessa? Não vai não, né? Tenho certeza que E não vai. compartilha para aquela amiga que você conhece, que tem um ministério lindo, uma vocação maravilhosa, mas ela está arquivada, ela está paralisada por causa do medo, por causa da alta condenação. Nós vamos falar sobre isso. Então, bloco 3. Pare de se condenar. Pergunta. Uau. Vamos lá. Você já se pegou pensando? E se eu fosse mais organizada? Se eu fosse mais espiritual? Se eu fosse mais quietinha? Se eu fosse mais experimentada no ministério? Se eu fosse mais experiente? Se o meu casamento fosse mais perfeito? Se eu fosse mais eloquente? Talvez Deus pudesse me usar melhor? Você já pensou sobre isso? Tipo, mas a Rebeca fala tão bem com as mulheres, ela dá uma aula de mulher única. E se eu fosse igual a Rebeca? Vocês já se condenaram assim, gente, entrando nessa armadilha demoníaca da comparação? É exatamente isso que eu ia falar. A mania da comparação, como a gente tem esse costume de se comparar com alguém, né? Então, quantos episódios eu já fiquei assim, segura. Ai, meu Deus, eu vou falar com a Liane, que fala tão bem, que é tão eloquente, com a Ana, enfim, essas mulheres Comigo aqui não, que você custou incríveis. querer gravar comigo. Era isso? Você tava comigo? Pronto, confessei. Essas mulheres aqui Tá tudo bem. incríveis, né? Mas eu me lembro muito de uma coisa que você falou, Liane. Pessoas vão se identificar com você, né? Você é quietinha assim, mais reservada, mas você vai atingir outro tipo de público, outro tipo de pessoa. Ela vai Se conectar com você. se conectar com você. Então é isso, né, gente? E eu vou aprendendo cada vez mais, né, com essas amigas tão abençoadas. E a gente Deus, com você, Mi. Amiga, Então levanta a mão, peraí, Imagina levanta a tu mão. ser- Fala. Tu imagina ela ser como eu? As duas eu ficar pulando aqui, ó. Nós. Levanta a mão que já teve esses pensamentos. Eu. E a gente não levantou não, gente. Ah, gente, eu já falei, né? Então, Ela tá me levando. eu já tô aqui. Vocês levantaram a mão também? Levanta a mão, Rose. Eu já. Vocês já levantaram a mão também? Levanta Então nós o estamos corpo tudo tudo. junto. A gente tem que Eu parar, já né, com essa tenho. mania de comparação, gente, né? Eu já Não tive esse tem pensamento, sentido. assim, de no começo.
né? Quando a gente começou o projeto e tudo, eu disse, meu Deus, mas eu não tenho essa capacidade de decorar a passagem bíblica, né? Assim, tá lá no Abacuque, dizendo direto que é Abacuque. Acabou. Onde tá Abacuque mesmo? Que é Abacuque mesmo? E tudo, eu disse, meu Deus, mas eu não tenho essa capacidade de dizer, eu sei, eu conheço a palavra, mas eu não sei dizer em qual livro tá, e qual versículo, qual capítulo. Não lembro o versículo, não. E tu tá copiando aí, né? Eu tô em Salmos. Só pra falar, Abacuque é o último livro do Antigo Testamento, tá? Porque às vezes o povo pode querer ler. Abacuque é um profeta. E aí eu tive... Quando a gente começou, né, o projeto, tudo, os devocionais e tudo, e daí eu tive o feedback de uma amiga minha dizendo assim, eu tô amando te ouvir, Lindo. Legal. porque você tá falando de uma maneira simples que a gente consegue entender o que você tá Exato, passando. é sobre isso. Então, assim, ele que nos capacita e ele A se vai olhar nos usar com do respeito, com jeitinho carinho. que a gente é. Né? Cada um com seu Na jeito. nossa vocação, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de ser, né? Nós somos vasos na mão dele, né? E quando um oleiro, né, tá fazendo ali, me veio isso, o oleiro ele tá fazendo ali o vaso, muitas vezes ele não faz o vaso ali de primeira e que já fica perfeito. Muitas vezes ele erra a mão desvia, aí o vaso, aí o que é que ele faz com aquilo ali? Ele pega e joga fora? Não. Ele joga uma aguinha e ele vai moldando novamente. E assim somos nós na mão do Senhor. Amém. Somos o vaso. Não é porque a gente erra, que a gente dá uma escorregada e tudo, que ele vai pegar a gente, jogar fora, pegar outro, Já fazer pensou se outro, fosse não. assim? Não, Imagina. Se fosse O que que tu assim, tá rindo, né, gente? o que seríamos de nós, né? Não, Mas e aí aí? ele joga uma aguinha, molda novamente. Vamos aqui, minha filha, de novo. Você consegue. Eu E tava aí, amiga? visualizando, Liane, Hã? o oleiro sendo Deus, o oleiro é o próprio Deus, ele pegando aquela bolinha e fazendo... De novo, again. Eu tô fazendo você assim, mas aboladinha que eu preciso colocar coisa dentro. Não pode ser esse vaso assim, tem que ser assim. E eu gosto de falar assim, ó. acho que dizer tá então estourando. que ele faz um vaso com modelos diferentes para determinados propósitos diferentes. Então, assim, se ele fez o vaso aqui, ó, o vaso aqui, um vaso mais fininho, eu não estou falando de corpo, um vaso mais fininho, é porque existem flores que ele quer botar ali, ou outras coisas que ele só quer botar ali, cabem que nesse só cabem vaso. ali. O que é, Vanessa? Tá rindo? Se você é magrinha, vaso fininho. Tem o Mas vaso ela mais falou marotinho, o vaso mais... Eu sou aquele vaso. No caso, o vaso fininho seria eu, né? Você é o motivo, mas com você agora fininho. Linha. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó. Eu quero dizer o Foco, seguinte. gente, pelo amor de Deus. Tá tudo bem você ter comparação e ter inseguranças. A gente também tem, tá tudo bem. É igual a inveja, gente. Inveja é humana, tá? Não tem problema você ter inveja. O problema é o que você faz quando você sente a inveja. Mas eu quero dizer o seguinte, tá tudo bem a gente ter essa insegurança, só que a gente precisa confiar. Quando a gente entende que cada uma foi feita num moldezinho diferente, a gente primeiro está confiando que Deus não errou. Amém. Segunda coisa, a gente está entendendo que o meu jeito de falar vai atingir um povo. O jeito dela falar vai atingir outro povo. O Senhor jamais vai querer fazer todo mundo. Uniformidade é diferente de unidade. Unidade que nós temos aqui. Mas nós somos diferentes. Talvez você esteja do outro lado falando, eu não sou como nenhuma de vocês. Eu não consigo. Deixa eu te dizer, Deus fez você para um propósito divino. Você não está aqui nesse mundo por um acaso. Existe algo de Deus para sua vida. Então, autoaceitação. Esse bate-papo aqui é para incentivar você a autoaceitação. Peraí, se ele me fez assim mais calada, é porque ele precisa atingir um público específico. É porque eu vou atingir um público específico, não é? Então, assim, tudo bem você se comparar, tudo bem você se sentir insegura. A gente também se sente. Gente, todas as vezes que eu subo num púlpito, a minha perna treme, eu gaguejo, eu tenho questões ainda que eu sinto. Mas é como ela falou no início. Eu vou com medo. Fala, tu queria falar, né, Ana? Quero. Quando a gente pensa sobre essa questão da comparação, é natural que desde a infância a gente já é comparado, não é? A gente é comparado entre os irmãos. Ah, porque fulano faz assim, você não faz. Na escola, no trabalho, o tempo todo nós somos etiquetados com rótulos, né? Sim. Você é assim, coisas positivas e coisas negativas. Mas
o rótulo que nós temos que definitivamente assumir é aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. E ponto final. Porque quando nós compreendemos o que Deus diz ao nosso respeito, independente de qualquer que seja o feedback, a insegurança, o medo, a comparação, isso não nos alcança. Porque nós sabemos que fomos criados por um propósito e sabemos quem somos. E isso faz toda a diferença, né? Essa real identidade. Então, assim, Paulinha, que mentiras que você precisou vencer para acreditar nessa identidade? Várias. Várias. Eu lembro de, na minha infância, eu ser muito comparada com a minha irmã, por exemplo. Eu também sofri isso. E a minha irmã, gente, Carol, te amo, tá? Mas ela sabe, ela é motivo da minha análise até hoje. Não, mas por quê? Porque nós somos muito diferentes e glória a Deus por essa diversidade. Somos diferentes fisicamente, somos diferentes no temperamento. Mas eu lembro que a minha irmã, ela era a melhor aluna. Sempre foi a melhor aluna. Então, todo bimestre na escola, ela ganhava aqueles diplomas de melhor aluna. Gente, vocês não vão me julgar, hein? Ó, nós tínhamos a gente dividia o quarto. O lado da parede dela era diploma. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, quinto bimestre. E o meu era Tom Cruise, Brad Pitt. Eu te entendo, amigo. E eu só fui ganhar um diploma de melhor aluna no último bimestre do terceiro ano. Arrasou! Palmas pra Ana Paula. Gente, aquilo pra mim foi tão valioso porque não foi sobre o diploma. Não foi ter que tirar o Brad Pitt pra caber o diploma. Sabe o que foi? Foi a questão de eu saber que eu também sou capaz e eu tenho valor naquilo que eu tenho como característica. Eu nunca fui a melhor aluna e eu não vou ser a melhor aluna, mas eu tenho atributos diferentes, eu tenho características diferentes que minha irmã não tem e que juntas nós complementamos uma a outra. E assim é na amizade, assim é no casamento, assim é no relacionamento com mães e filhos. Então, é muito importante quando a gente vem recebendo rótulos, mentiras que o próprio mundo vai tentando colocar sobre nós, trocar por verdades bíblicas. Muito bom. Então, qual é a verdade bíblica? O que Deus diz ao nosso respeito? Você é amada, você é escolhida, você é desejável, você é obra-prima. Você é assombrosamente maravilhosa. Eu chamo de embaixadores do reino. Exatamente, te dá atributos, né, Li? E isso muda a nossa história. Então é como se a gente... E é aquilo que nós falamos mesmo, uma nova identidade. Quando nós entendemos verdadeiramente quem somos para o Senhor e entendemos que todos nós fomos criados por um propósito, que é glorificar ao nome dele, automaticamente isso flui dentro das nossas características pessoais. E cada uma vai ter a sua, não tem jeito. Mas é tudo pro mesmo propósito, glorificar ele. Amiga, posso falar uma coisa? Que não tem nada a ver ali? Minha coluna tá gritando, galera. Bora mudar de posição. Produção! Será que dá pra eu mudar? Pode, vai, garoto. Vou te ajudar. A produção tá tão levantar, vou te ajudar. Levanta, mulher de Deus. Levanta. Levanta e anda, Paulo. Desse jeito. Pronto. Olha a elegância. Tá pegando a posição. A bichinha, a bichinha. Tá levantando a cabeça, tá? Só vai ficar eu aqui, a pequenininha. Fica aqui. É isso, gente. Vocês têm que entender que é isso. Isso é o nosso podcast. A pessoa tá envelhecendo, meu povo. Agora eu entendi como você, assim, mudou totalmente de assunto. Né? Mas ainda bem que eu tô com o meu tablet aqui pra me segurar. Mas, Ana, eu também me comparava muito com a minha irmã. Minha irmã lia um livro por semana. Nossa. E eu, naquela época, não sabia que eu tinha TDAH e achava que eu era burra. Até muito pouco tempo atrás, eu tinha um estigma em mim. Você é burra. Não faça nada. Uau. E eu tive que vencer essa mentira. E assim, como o mundo espiritual ele tá ligado, e eu me chamava de burro, o mundo espiritual pegava isso contra mim. Então eu tive que vencer essa mentira até muito pouco tempo. Muito pouco tempo. De que a verdade você é que a gente quebra essas mentiras tem que vencer a mentira. São não vozes que ficam... Vozes mentais de crenças limitantes. E, acima de tudo, vozes espirituais que dizem assim, você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não é capaz. Não vai. Não pega. Diz quantos nãos eu dei. Gente, quantos casos clínicos eu passei para colegas me sentindo incapaz de assumi-los. Uau. É interessante você estar falando isso, que eu estava comentando exatamente com minha mãe ontem, né? E eu fiz uma pergunta para ela assim, seguinte: a salvação vem junto com a libertação? Aí ela, claro, veio com a libertação junto. Aí eu falei assim, eu acredito que a nossa libertação como cristão vai ser diária.
É uma libertação diária, porque a gente vai descobrindo coisas que a gente precisa ser liberto. Verdade. É um pensamento desse que prende a nossa alma, né, de a gente evoluir, e que a gente, poxa, isso aqui, por que eu tô repetindo Eu tô estagnada. esse comportamento? E aí quando você traz a consciência, que você fala assim, bem, eu preciso me libertar nessa área e entregar ao Senhor, ou buscar uma ajuda, psicólogo, trabalhar em cima disso. Mas acho que com o tempo a gente vai se libertando. E aí você precisa voltar no episódio Corpo, Alma e Espírito, que fala sobre isso. O nosso podcast tem trazido assuntos assim que tem libertado mulheres, que tem trazido, porque a libertação espiritual ela acontece no novo nascimento. Você passa do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo. Mas a alma, ela é renovada a cada dia. E o que renova a alma? A palavra de Deus. Quarta pergunta, vamos para o bloco 4. Mesmo assim, ele me envia. Porque, vou dar uma base do versículo da pergunta anterior, que ele diz assim, Jesus diz assim, em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando ele fala pregue o evangelho a todas as pessoas, ele sabe que aqueles que vão pregar têm capacidades e insuficiências. Só que ele diz, preguem, ide. Ele não fala assim, ó, vão só vocês que já leram a palavra? Não. Vão só vocês que fizeram seminário bíblico? Não. Vai só você que fez faculdade de teologia? Não. Ele diz, preguem a minha palavra. O que mostra que ele está mandando todo mundo tem o ministério da reconciliação. Todo mundo tem o ministério para falar de Jesus. Independente da sua limitação, vá e pregue o evangelho, porque ele vai te capacitar. Amém. Quarta pergunta. Com base nisso, mesmo assim ele me envia. Porque ele enviaria a gente? Por que ele enviaria você? Por que ele enviaria a gente? Então, a quarta pergunta é assim, ó. Mesmo sabendo das suas falhas, como você vence o medo de achar que não é suficiente para representar Jesus? Quando vem aquela voz, isso é muito grande para você. Porque representar Jesus é algo de grande responsabilidade. A gente tem vivido um tempo, pessoal, que virou moda falar que é crente. É chique falar que é crente. Antigamente tínhamos vergonha de falar que é crente, porque hoje em dia virou moda. É cool falar que é crente. Então, você coloca aquela roupa linda, você vai para aquela igreja luxuosa e você diz que você é crente. Mas tem uma responsabilidade muito grande quando você diz que você é uma cristã. Porque, por exemplo, eu me chamo Liane Rocha. No momento que eu aceitei Jesus, eu carrego um nome que não é mais o Rocha, é Cristo, é Jesus, né? E às vezes a gente nega a fazer algumas coisas pro evangelho porque a gente acha que a gente não é capaz mesmo. E a gente diz assim, como que eu vou queimar o nome dele? Então, por que vocês acham que por que ele enviaria a gente? Será que ele enviaria a gente porque a gente é cheia de dons? Será que ele enviaria a gente porque a gente é cheia de benignidade, de bondade? Somos todas cheias de mansidão, de domínio próprio, de longanimidade. Será que ele enviaria a nós pelas nossas obras? Por que ele enviaria a nós? Será que Deus, em algum momento, errou em saber que mesmo a gente sendo falha, a gente pode fazer o que ele pede? Quem quer responder isso aí? Por que ele escolheu Davi como um segundo coração dele? Muito. Vanessa, você está hoje ungidíssima. Oh, Davi, glória. Engraçadinha. Hoje está Davi, ele foi dito pelo próprio Deus segundo o coração dele. Mas se você for estudar a vida de Davi, Davi, misericórdia. Amiga, fala um pouquinho de pouquinhos pecados que ele teve, porque pode ter mulheres que não conhecem o evangelho. O pecado dele como marido, como líder. Adúltero, matou assassino. Um dos amigos que mais se Eram dedicava a fiéis a ele, ele. gente. Ele matou um dos, se fosse trazer para hoje, um dos melhores Best amigos friend. dele, best friend forever. E aí, faz tantas das coisas, mas uma das que são mais gritantes é isso, né? Mas o que tinha ali de tão especial que Deus chamava ele segundo o coração dele? Porque quando ele reconhecia um pecado, quando ele estava ali naquela dependência, e quando você vai ler Salmos, você sempre vai ver, o começo de Salmos é sempre uma lamúria, é sempre eu sou, me mata, eu sou isso. E aí no final ele diz, Senhor, mas eu dependo de ti, meu coração se inclina a ti, eu te peço perdão. Então o coração de Davi
era esse coração que estava pendendo ao arrependimento. Era humilde. Exatamente. E o Senhor nos chama para isso. E quando Ele escolhe a nós, Ele escolhe com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com as nossas vulnerabilidades, sabendo que nós vamos cair, sabemos que nós vamos errar, sabendo de tudo isso, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente em tudo que faz, né? Mas apesar de... Vamos usar... Como é aquela frase, gente, que aquela mulher... Como Mesmo que, apesar de... Independente de... Gente, independente de qualquer coisa, apesar de qualquer coisa, ainda que a gente falhe, o Senhor ainda tem tanta paciência conosco, né? Ele escolheu uma pessoa que não tinha eloquência nenhuma. Sim. Moisés, como a Meite citou, não tinha eloquência, mas Deus queria ele naquele tempo. Quando Moisés foi sucedido ali por Josué, se você for ver o temperamento dos dois, Moisés era ali, ai, ô Moisés, povo lá, eu quero água, vou pegar, Senhor, por favor, envie água para ele, vamos dar água, Jesus, Deus. Aí Deus mandava água. Mas Josué falava, não, catar coquinho, vão caçar, perfurar um poço, caba preguiçoso. Josué só faltava falar isso, gente. Se você for ver, a personalidade dos dois, o temperamento era totalmente diferente. Moisés era calmo, passivo. E eu tô aqui, ó. Calmo, paciente. E aí vinha Josué, que pode ser alguma de nós. Aí vinha Josué. Josué. A tampa da minha panela. Tampa da minha panela. Mas tem outros Moisés aqui, tem outros Josués. Então, mas eu me pego aqui. Moisés, Josué. Vou orar, Senhor. Vou pedir para Deus enviar água. Vai cavar um poço, meu filho. Vai pegar água. Você tem músculo não para cavar esse poço aí? E todos foram usados tremendamente. E todos foram usados da melhor forma. E tendo um gancho na terceira pergunta, amiga, eu também tenho palavras que me falaram na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, e até hoje eu escuto muitas vezes, que estão marcadas, porque veio de uma autoridade minha, veio do meu pai. Apesar do meu pai ser extremamente, minhas irmãs vão assistir esse episódio e vão concordar comigo. Era extremamente carinhoso, amável, dedicado à família, mas ele tinha um defeito. Quando ele bebia, ele falava coisas que ele não precisava falar. Machucava. Mas eu não tinha aquela consciência. O nosso inconsciente, ele não sabe quando a pessoa tá bêbada ou não tá bêbada. Ela recebe aquela informação e quando criança não tem filtro cognitivo. Exatamente. Temos terapeutas e psicólogos que entendem isso de uma forma mais profunda. Mas ele falava, você é burra, você não vai servir pra nada, você é uma péssima comunicadora. Você não vai ter nenhum relacionamento sustentável. Misericórdia. Sua comunicação é falha. E eu carrego até hoje. Só que o Senhor tem trazido para mim, e eu te convido a deixar o Espírito Santo se revelar de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Amém. E eu ainda ouço, sua comunicação ainda é ruim. Você não sabe se comunicar. Só que muitas vezes eu paro e digo assim, às vezes essa comunicação não depende só de mim. O que eu tenho feito no decorrer dos anos, quem me conhece há mais tempo sabe que quando eu era mais rude, hoje as meninas estão pegando um pouquinho da rudez ainda estou sendo trabalhada. Rudez, nem existe esse nome. Mas a gente deu. Eu crio várias Todo mundo palavras. entendeu, amor. Todo mundo entendeu rudez. E me conhece há mais tempo, sabe do meu temperamento, sabe da minha forma de falar, vai ver que hoje eu tenho sido trabalhada, mas ainda assim eu preciso melhorar esse temperamento. E aí, temperamento não, a forma de falar, mas eu ainda sou pega naquela palavra. Você não vai ter relacionamento por conta da sua comunicação. Você afasta as pessoas. Você não serve para ser quem você é. Então, os rótulos, né? Assim como a Rebeca declarou cura sobre as pessoas que estavam em hospitais, eu declaro também cura divina sobre a sua mente, sobre a minha mente, sobre as nossas mentes. Para que o Senhor venha nos curar e nos sarar. E vai ter gente, às vezes a gente vai precisar de um tempo ali para assimilar todo o processo. A gente vai ter que respirar, assimilar e dizer assim... E isso é com muito mais frequência, né? Eu falo ou o Senhor fala? Às vezes, gente, eu vou falar, não vou falar não. Fala. Não, vou falar no nordestino.
Nada, eu sou nordestina, eu amo E eu também, né? Fala não. Vou falar não. Em relação a isso aí que você... Porque nordestina ela ficou sabe com o que eu ia medo. Amiga, falar. só me veio à mente, sabe o quê? A bodega. Bodega. Quando eu falei com ela que ela estava no projeto, ela falou que estava literalmente na bodega segurando um carrinho. Vai lá no primeiro episódio, né? Você vai ver essa Mercado, bodega? Supermercado. Mas em relação a essa pergunta aí que você fez, é exatamente isso aí. Por que que ele nos chama? Né? Eu acho que primeiramente ele quer trabalhar em nós. Total. Essa é a resposta. Né? Primeiramente ele quer trabalhar em nós, para que assim a gente leve para outras pessoas. Então, assim, muitas coisas que a gente tá levando para vocês aí, a gente tá no processo Sendo recebido sendo todos os dias. recebendo primeiro e sendo, né, moída, trabalhada primeiro para poder estar levando isso aí para vocês. Porque são agora, 7 e mulheres, esse 7 mesmo. Agora, É temperamentos. importante a mulheres. gente pensar que Deus não precisa da gente, né? Não. Vamos combinar? Não. Poderia Ele mandar é vários Deus. anjos, faz o trabalho aí. Como Ele diz pode a fazer o palavra, que ele quiser. pode usar um jumento, né? Um jumento. Coisa. Ou uma pedra, né? Mas a gente disse o sim. A o gente foi ensino. obediente, Obediente, né? você- Obediente para poder. É por ele. É só por ele. É, até a frase do... Por que a gente escolheu esse nome, né? Deus direcionou esse nome do nosso grupo, Nós Podcast, né? Porque não é sobre nós, é sobre o que ele fez por nós. E você está E incluso continua fazendo. nisso aqui, né? Verdade. Paulinha queria falar, né? Não, só para concluir, primeiro essa supremacia, essa soberania do Senhor, de que Ele não precisa de nós. Mas, ainda assim, durante todo um tempo, o Senhor levanta homens para serem coparticipantes no agir de Deus, né? E isso é muito lindo. Então, fazer parte do que Deus está movimentando nesse tempo é muito lindo, é muito maravilhoso. E eu creio, Li, respondendo, né, a sua pergunta, Jesus deixou para nós uma promessa linda, que ele iria voltar para a casa do Pai, que ele ia arrumar os aposentos e que ele voltaria para nos buscar. E essa promessa é dentro de uma realidade, que ele só vai voltar quando todos que tiverem que ouvir a mensagem dele for pregada. Graças a Deus. Então isso é sobre nós. Esse papel está incumbido a nós. Ele quer Quando usar. ele lança ali, né, em Mateus, Marcos? Mateus. Ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É porque somos nós mesmos. E ele tem essa urgência. Sim. Eu não sei você aí, se você tem esse anseio por estar com Jesus novamente. Em estar com Jesus sem essa marca do pecado, sem esse mundo caído. Nós devemos desejar Jesus mais do que tudo. E Jesus só vai estar conosco, verdadeiramente, naquele grande dia, quando a gente cumprir a nossa missão. Eita, Ide por glória. todo mundo e pregai o evangelho. E aí cabe nós. E esse momento é o que cabe nós. E não Se precisa- nós dissermos não, a Bíblia fala Ele que vai até usar as pedras Clamarão. clamarão. Se você não assistiu no devocional essa É semana, mesmo. falei sobre isso, sobre as pedras. Aliás, eu quero dizer algo para vocês antes de dar o fundamento bíblico para esse papo. Esse bloco foi tão interessante porque se falou de arrependimento, se falou de dor, se falou de marcas. E eu quero dizer algo para você. Se você se sente rejeitado pelos seus pais, se você tem a dor da rejeição, Jesus também foi. Se você foi traída e você tem marcas dessa traição, Jesus também foi. Se você foi machucada no seu corpo, foi ferida no seu corpo por violência, Jesus também foi. Ele só foi traído, machucado, ofendido, humilhado, transpassado para sentir no corpo, na alma e no espírito o que ele sabia que todas nós e talvez você sentiria um dia. Então não há Deus maior e mais empático do que Jesus Cristo. Amém. Hoje ele não vive aqui. Hoje ele está nos céus com o Pai. Mas ele deixou o Espírito Santo para te ajudar a você viver, caminhar com ele, conversar com ele, falar com ele, como se fosse tão digna como o próprio Jesus é para Deus. Nós realmente não merecíamos.
mas a palavra diz lá em Romanos 5:8 que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos amou quando a gente já estava perfeita, a gente já estava pronta. Não. Ele nos amou e nos entregou na cruz quando a gente ainda era pecadora. Hoje, nós cometemos pecados, mas a nossa identidade espiritual é de filhas amadas, justificadas e restauradas de Deus. Glória a Deus. E é assim que a gente quer que você se sinta. Amém. Eu vou trazer então base bíblica, né, para esse nosso bate-papo, que está lá no livro de Atos, no capítulo 1, lá no versículo 8, que diz que Jesus disse assim para os discípulos, olha, antes de mandar eles irem por todo mundo, Jesus disse assim, olha, fica aqui, não saia daqui, até que eu envie poder. Então ele diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amém. E vocês serão minhas testemunhas. Amém. Então, se você acha que tudo é muito grande para você, que você está paralisada, que você está travada, para aí. Tem poder de Deus sobre você. Você só precisa dar um passo. Quando você dá o passo, ele põe o chão. Às vezes você vai ter que dar o passo sem o chão mesmo, mas confia. Dá o passo e ele vai colocar o chão. Mar se abre. O mar se abre. A segunda palavra, eu tenho 3 para deixar para esse último bloco, diz assim, ó, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Está lá na segunda carta que Pedro escreve, está no capítulo 1, do versículo de 3-8. Tudo que a gente precisa, Ele já disponibilizou. Então tem coisas que talvez você esteja orando, que Ele já disponibilizou. Pega pela graça. É favor imerecido? É imerecido mesmo, mas Ele disponibilizou. Então, pega. Tem tanto episódio que eu vou pedir para você voltar, para você assistir, né, meninas? Esse foi muito marcante para mim, o Alcançadas pela Graça, o que você comunica. Então, eu quero pegar muito a história da Vanessa e te agradecer, amiga querida de coração, por você ter aberto essa tua vulnerabilidade, essa tua fragilidade. Eu atendo mulheres, eu sei que 80% das mulheres que eu atendo, elas sofrem de crenças limitantes, de coisas que elas escutaram na infância e que estão até hoje manifestas na mente delas. Então, se você está aqui, eu quero dar uma palavra para você. Tudo aquilo que você ouviu na sua infância, do seu pai, da sua mãe, da sua professora de matemática, como eu ouvi da minha, você é burra. Tudo aquilo que você ouviu na sua infância está marcado aí. Mas Deus, Ele é capaz. Não tem terapeuta, não tem psicólogo, não tem padre. Ele é capaz de sondar. Sabe o que é uma sonda? Aquela que vai lá dentro. Ele é o único que consegue ir num lugar onde nenhum terapeuta vai e ele consegue arrancar essa raiz, essa ferida e limpar. Ele já fez isso comigo. Ele tem feito isso conosco e ele vai fazer com você também. Ao final desse episódio, que nós já estamos quase terminando, nós vamos orar por vocês, tá? Eu só queria voltar ali no ID, né, que você falou ali do poder, que Ele que nos dá o poder, né? Que a gente só tem que, às vezes, dar o primeiro passo. Me veio à memória a gente no primeiro episódio, né? Nós, quando a gente começou, a gente se perguntava isso direto. Como vamos fazer se a gente não tem câmera, se a gente não tem microfone, se a gente só tem um celular e tudo? Microfone. E a gente foi dando um passo de cada vez. Era né? só 4 A gente foi E dando dava um até passo de desespero, cada... né? E dava um desespero. E era aquele microfone pirulitão. Era um pirulitão que a gente tinha. Fazia blá, blá, blá. Vai lá nos primeiros episódios, não julga a gente não. Ele tava ligado. Outra coisa, não despreze os pequenos começos. Exatamente. Era um pirulitão? Fazia Ainda para ser Ainda precisamos, né? Mas se não fosse o pirulitão, a gente não tava com a bolinha. Agora Então é a gente lindo precisa, isso. o ID, a gente pode, e esse ID, você não precisa abrir um podcast, Muito bom. podcast. É gente- pode você ou não pode? precisa- pode ou pode. Pode abrir É o o que a podcast. gente quiser. Não precisa esperar. Você faz o ID dentro da sua casa. Amém. Você faz o seu ID numa mensagem de WhatsApp. Perfeito. Você faz o seu Com o ID porteiro do seu na condomínio. fila do supermercado, né, Vanessa? Você faz Da o bodega. seu ID na bodega. No você parque faz aquático. o seu ID no parque aquático. lugar. Você faz o seu ID em qualquer lugar. Não vai esperar ter toda uma estrutura, ser convidada para dar uma palestra, uma ministração e tudo. Você pode abrir o seu celular, gravar uma mensagem ali e enviar para as pessoas. Perfeito. O pouco que você sabe é milagre para alguém. Guarda essa frase no seu Exatamente. coração. Você sabe 2 versículos, é milagre para quem não conhece nenhum. Uau.
Não é? Verdade. E até o que a Rose está falando, né? No fato de você pegar o link desse vídeo e compartilhar com uma pessoa, você também já está fazendo o ID. Está investindo no reino. Está investindo no reino para levar essa palavra para outra pessoa. A gente pode contar com vocês para isso, porque olha só, meninas, nós somos mães, nós somos ministras, nós somos líderes, nós somos esposas, nós somos filhas. A maioria de nós com as mães no Brasil, quase todas nós, né? Todas. As mães no Brasil. A sua já na glória. Não somos mulheres de minha 20 e poucos anos, então você pode imaginar que nossas mães são senhoras. A gente tem a nossa casa, o nosso ministério, mas a gente para tudo para fazer um conteúdo de valor no mundo de conteúdos tão rasos. Então faz um favor pra gente, quando você dá um like, você compartilha, o YouTube ele entende que é um conteúdo que vai poder engajar. Então faz isso pra nós. Eu queria começar a encerrar, né, que tá errado falar isso, é redundante, mas vocês entenderam? Eu queria iniciar a nossa finalização assim, olha, existe um mundo espiritual. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente falou da nossa alma, da nossa mente, né? Mas existe um mundo espiritual. Vocês já se sentiram acusadas por Satanás? Porque tem muita mulher assistindo a gente agora que ela tá paralisada por tudo isso que a gente conversou aqui, pela nossa alma, pelo que a gente escutou na infância. Vocês já se sentiram acusadas por Satanás quando vocês foram fazer uma obra de Deus? E você falou isso no início, né, de nos sentirmos hipócritas. Você usou um outro termo. Quando indigna. Não era indigna, não. Sabe quando você sente uma fraude? Você usou esse termo. Hipocrisia, né? Síndrome do impostor. Você já se sentiu assim, acusada mesmo pelo mundo espiritual, se sentir condenada de você fazer algo para Deus e no final você acabar e ele dizer... Porque a gente já conseguiu pegar forças de Deus e ser uma bênção. Mas tem um outro lado também que a gente tem que falar, que é o mundo espiritual. Vocês já sentiram isso, de vocês fazerem uma obra para Deus e quando acabar, vocês ficarem tão assoveladas com pensamentos do inferno? Vocês já sentiram isso? Uma opressão, né? Tipo, eu fui fazer uma pregação e quando eu desci ali do púlpito, assim, meu Deus, eu poderia ter dado mais, eu não fui boa. Isso é opressão espiritual. Vocês já sentiram isso? Já. Eu já senti também. Uma certa vez, eu perguntei para uma preletora, uma pastora, o que ela fazia depois que ela dava ensino sobre mulheres, né? Porque eu sentia esse peso depois que eu terminava de dar as aulas, eu sentia esse peso emocional. Só que não era emocional, é espiritual. Porque as lutas que as pessoas estão passando, você está ministrando ali algo espiritual. Então, as opressões, né, que estão sobre as pessoas, ela vem lhe atacar, porque elas, né, é algo espiritual mesmo. Então, o que fazer? E eu tinha um grupo de vida também em casa, então eu não tinha esse limite. Então, eu achava que eu tinha que ser babá espiritual de todo mundo. Eu ficava ligando, você tá bem? E aí, o que você vai fazer? Você tá precisando de ajuda? Então, eu era o excesso do cuidado. Eu não sabia separar o que era espiritual, o que era de ajuda física, né? Às vezes a pessoa tá precisando de uma ajuda. Então, eu sufocava as pessoas com muito cuidado. E acabava tomando muita carga emocional e espiritual também. Então foram muitos estudos até entender o que era emoção, o que era emoção. Como tem que ser o nosso servir como cristão, até aonde tem que ser. Porque também quando você doa demais, as pessoas abusam, né? Só chega a você para querer aquela ajuda e vai embora. Então, como ter limite de tudo isso como cristão, né? E ter essa intimidade. Agora, a busca em oração. O discernimento espiritual, quem vai lhe dar é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, que você busca essa oração, ele, na hora você vai sentir pelo Espírito. Opa, aqui é uma opressão. Que tipo de opressão? Você vai e só caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Então tem batalhas espirituais que a gente só pode entrar nelas com jejum e oração. Porque senão você vai tomar o ataque daquela pessoa para a sua vida. Então acho que já é tema para outro episódio. Muito bom falar isso, porque assim, ó, se vocês não estão entendendo o que é opressão espiritual é quando o mundo espiritual ele vem contra você.
E uma pessoa opressa não é aquela pessoa que você vê endemoniada, com possessão espiritual, aquela que muda a voz, que contorce os braços. Não, a opressão espiritual é quando o inimigo ou o mundo espiritual, ele atinge a sua mente, seus pensamentos. Então, muitas de vocês podem estar aí do outro lado, passando por isso. Opressão espiritual é um momento onde o reino espiritual vai sobre você e faz uma pressão tão grande sobre você que você não sente só na sua mente, você sente também às vezes no seu corpo. Sim. E aí é o que a Rebeca falou. Intimidade com o Espírito Santo para você conseguir fazer o discernimento do que é bom, do que é mal. O que é discernimento? Eu saber diferenciar o que é bom, o que é mal, o que é santo, o que é profano, o que é poderoso, o que é fracasso, o que é poder de Deus, o que é poder humano. E aí você consegue fazer essa diferença. O que é obra maligna. O que é obra maligna, o que é obra de caráter, porque muita gente fala, é Satanás. Sim, não, é caráter que precisa ser ajustado. E tá tudo bem, estamos todos em crescimento. Mas foi muito bom você ter falado isso, amiga, porque a gente já está indo para o fim desse episódio para dizer que nós somos chamadas para anunciar. Mesmo assim, independente apesar de, e dizer também que tem dias que a gente se enfraquece. Sim. Aliás, a gente também tem um episódio falando sobre fé inabalável. Então, já deu para você perceber que tudo que a gente está falando aqui são vivências. Porque o nosso podcast tem um único objetivo: ensinar você, mulher, caminhar com Jesus de uma forma leve, natural e verdadeira. Sim. Verdadeira. Vamos para as considerações finais? O que são as considerações finais? São vocês dizerem o que ainda tem no coração, se ainda tem uma nota do Espírito para vocês entregarem para elas. Quer começar no sentido horário, anti-horário, de cima para baixo, a gente dá uma a cambalhota. Paula que tá caladinha aqui. A Paula tá só assim. Considerações finais, é dizer o que esse episódio foi aqui. Fez sentido para vocês esse episódio? O objetivo desse episódio era que você se destravasse, que você entendesse que por mais que você se sente indigna, incapaz, inadequada e desqualificada, fica tranquila que o Espírito Santo te qualifica. Amém. Não, eu acho que o meu recado para as pessoas é de encorajamento, né? Para elas continuarem em frente. Todos nós temos desafios, todos nós enfrentamos batalhas, mas respire, olhe para frente e avance. Amém. Avance, não desista dos seus projetos, porque Deus tem um plano na vida de cada pessoa. E o plano que Ele tem na minha vida é diferente da vida das meninas, é diferente do seu. Cada um tem o seu tempo, as coisas acontecem na hora certa. Então, você que está aí do outro lado, não desista. Amém. Siga em frente sempre. Amém. Você tem todo o direito de chorar, porque nós somos seres humanos, como a Liane falou. Nós ficamos tristes, ora estamos alegres, mas o importante é não desistir. Amém. E eu tenho certeza que se você chamar a presença do Senhor, segurar na mão dele, Ele vai te guiar e vai ser a melhor coisa, maior experiência que você já teve na sua vida. Amém. Só quero dizer que você pegou a minha palavra, tá? Porque o que estava no meu tablet era não desista, não pare. Muito bom, mesmo espírito. É o mesmo espírito Ótimo. também. Então, eu tenho que falar agora, né? Se precisar. Se quiser passar, até que Deus Apesar de... Não, apesar Ai, de, mesmo foi que, ainda que, né, nós somos vasos, né, em construção diariamente. Então, não desista. O importante é, como a Paula disse, respirar e recomeçar. Eu quero dizer que durante essa caminhada de episódios, algumas vezes Falado, quero ouvir. a gente pensa em desistir, né? Não. E aí o que acontece? Hoje estamos celebrando o 20º. O 20º episódio e é sobre isso que a gente está falando, né? Muitas vezes a gente pensa em desistir, mas a gente tem uma missão, fazer o ID. Não é sobre nós, mulheres, mas tudo que Ele fez por nós, para estarmos aqui nesse dia celebrando e chegando na sua casa, chegando aí no seu carro, chegando no seu trabalho, onde você está assistindo essa hora. É por isso que a gente está aqui fazendo esse ID. E é isso, não desista, assim como a gente está caminhando juntas. Exato. Siga em frente. Como ela disse, quantas vezes algumas de nós pensamos assim em desistir. Eu algumas vezes pensei,
Porque... Sério? Acabou o episódio aqui. Fazendo de conta, gente. Não, mas quem não, né? Mas quem não? Então, eu me senti muito confrontada, muito desafiada. E me sinto, tá, gente? É comum sentir esse desafio. Mas também que você tá aqui. Tem que perseverar, né? Então, é como as meninas disseram, a Paula falou. Persevere, continue. A gente tem que lembrar que é para um propósito maior. Sim. E lembrar sempre, eu tenho essa frase, né, comigo, que Deus, ele usa pessoas imperfeitas, improváveis, para fazer o extraordinário. Né? Vai, Mites, Para fazer o extraordinário. Então, faça a diferença, faça o extraordinário. Ele está ali com você. Amém. E siga esse propósito que ele quer para sua vida e dá glórias a ele sempre. Amém. Amém, amém. 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 Eu ia falar exatamente o que a Beca falou, né? Eu gosto de sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e são 20 episódios. Sim. E eu tenho certeza que você que já caminha conosco desde o início sabe o quanto a gente já quebrou, né? As rigidez. Eu acho que esse episódio vai ser difícil para você, Beca. Sinto lhe dizer. Muitos ruídos, muitos comentários, porque a gente está à vontade. Sim. E nós não estamos à vontade somente entre nós. Nós estamos à vontade com você também, porque você tem participado, você tem nos encorajado, né? Nos fortalecido. Então, continue fazendo o ID, que é exatamente caminhando conosco através desse projeto lindo. E nós temos muito que comemorar, porque não foi sobre nós, foi sobre o que ele fez em nós e através de nós. 20 episódios é um marco, e nós estamos aqui para celebrar, mais do que o projeto, mas celebrar o nome de Jesus, que pode todas as coisas. É isso. Amém. Vanessa não vai falar, não? Eu vou te pedir algo. Eu vou te pedir algo. Como a gente falou aqui de dores, a gente falou de dificuldades, a gente falou de opressão espiritual, eu tô muito certa de que você precisa fazer essa oração hoje para elas, porque tem mulheres aqui que nem conhecem Jesus. Então eu queria que você fizesse primeiro uma oração de salvação e uma oração, porque você é autoridade nesse assunto, para falar sobre a cura da alma. Que existem mulheres paralisadas, existem mulheres oprimidas, existem mulheres que têm maridos que não são crentes, então eles também não dão aquele suporte emocional, espiritual. Nós vamos fazer um episódio sobre isso. Ora por elas. Vamos orar. Não tem presente maior do que a gente pode dar para elas, além desse episódio, do que a oração de intercessão. É verdade. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais um episódio. Depositamos em Ti, nas Tuas mãos. Nós que estamos aqui, Senhor, escolhidas, Senhor, e Tu tem nos capacitado cada dia mais. Toma nossas vidas, nossos pensamentos, nossas emoções em Tuas mãos. E nessa hora, Senhor, declaramos que as pessoas que vão estar assistindo possam ser curadas emocionalmente, possam ter encontro contigo, Senhor, e que pessoas que ainda não te conhecem possam ter a revelação do Teu Espírito Santo, Pai, sobre elas, de quem Tu és, Jesus. Que Tu morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Que a cada mulher, a cada homem que pode estar assistindo esse episódio possam reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. E possa ter uma convicção no seu coração que não existe outro Deus inabalável, fiel e justo, Pai, para nos dar tanto amor, mesmo não merecendo. Toma cada vida aqui representada em Tuas mãos, cada mulher, cada lar aqui representado. Guarda, capacita, cura as emoções, cura a alma, Jesus, e dá a elas, Senhor, a oportunidade de elas Te conhecerem verdadeiramente assim como Tu és. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Obrigada por esses 20 episódios, Pai. Por Tu nos capacitar, nos fortalecer, nos sustentar em cada um deles. E que a cada dia, Jesus, haja leveza e haja paz, contentamento no Teu Espírito sobre o que esse projeto representa nos céus, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu Te agradeço e Te louvo em nome de Jesus. Amém. Então, você que terminou com a gente esse episódio, seja muito bem-vinda ao Nós Podcast! Eu não queria terminar. Ai, tava tão bom! Vai ter que ir 1h30, é verdade! Isso temos